malucos de calça comprida numa praia falando no megafone. Só pode ser maluco, mas não é questão de ser maluco. Um dia alguém também falou, tanto para mim, Cláudio, como para o pastor Bill, do plano de salvação e de redenção de Deus para cada um de nós. E pasmem que talvez em determinado momento nós tenhamos rido também. Mas existe um momento em que nós precisamos ter seriedade. Seriedade por quê? Porque envolve a Deus, tem a ver com Deus, Ele merece respeito. E seriedade também porque envolve a nossa existência. Se você olhar no espelho, você vai perceber que você está envelhecendo como eu estou envelhecendo. Que nós não somos como essa criancinha linda que está passando aqui ao meu lado. Isso significa que o nosso tempo, fisicamente falando, organicamente falando, ele está terminando. E a pergunta que fica é, para onde nós vamos? Seremos eternamente vivos na presença de Deus ou seremos eternamente longe de Deus? Tenta pensar nisso. Hoje em dia a gente observa a humanidade, assim como no passado também, ela acredita, ela se flexibiliza em tudo. Se alguém falar que de repente naquela ilha ali desceu uma nave espacial, a pessoa acredita. Se alguém falar que inventaram isso ou aquilo, a pessoa acredita. Mas por que não dar uma oportunidade a um Deus que te dá a vida todos os dias, renovando a sua promessa, quando ele diz a sua misericórdia se renova a cada dia? Gente, parece que é brincadeira, mas não é não. Em janeiro desse ano, nas primeiras semanas de janeiro, eu estava com meu sogro. Estávamos fazendo plano, estávamos conversando, e uma semana depois ele já não estava mais junto de mim. Agradeço a Deus porque tive a oportunidade de, durante a vida dele, pedir a Deus a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Porque após a morte dele eu não posso fazer mais nada. Foi consumado. Agora a pergunta que eu fico fazendo, será que o querido ouvinte tem certeza de onde vai passar a eternidade? Seja sincero com você mesmo. Porque é uma coisa que é muito interessante. Você pode não acreditar em Deus, você pode ignorar os 10 mandamentos, mas acontece algo parecido no nosso mundo temporal. Você não interessa se você conhece ou não conhece uma lei, ela existe. E se você infringir essa lei, você vai ser penalizado, acreditando ou não, aceitando ela como verdadeira ou não. E a realidade espiritual é a mesma coisa. Muitos agora nesse momento estão degustando, estão aproveitando de algo que Deus permite. Muitos estão nadando, muitos estão bebendo, muitos estão comendo, muitos estão se divertindo, muitos estão rindo. Mas isso só é permitido porque Deus deu a vida a vocês nesse novo dia que por acaso está terminando. A pergunta que eu faço, será que eu e você amanhã vamos acordar? Será que nós vamos ter quantas oportunidades? E outra coisa também que eu coloco para que você reflita, se você estivesse no lugar de Deus, você teria a paciência que Deus tem com você e comigo? Eu sinceramente acho que eu não teria. E isso é sério, gente. Porque depois que esse sopro de vida sair do seu corpo, não vai adiantar você ou alguém dar testemunho dizendo que você foi um bom homem,
homem, uma boa mulher, uma boa criança, um bom cidadão, se você fechar os olhos e abrir os olhos diante de Deus e não tiver o passaporte santo, que é Jesus Cristo, infelizmente, você vai passar a eternidade longe de Deus. E eu já ouvi muitas pessoas comentarem o seguinte: mas que Deus injusto, mas que Deus ruim, um Deus desse eu não quero para mim. Mas que ruindade há num Deus? Qual rei na humanidade, na história da humanidade, que você ouviu falar, que deixou o seu trono e morreu pelo seu povo, para que seu povo fosse liberto? Qual foi o rei? Você me mostra, porque eu, graças a Deus, estudei história. Qual foi o rei que disse para os seus súditos, para o seu povo: não vamos à guerra, eu vou largar o meu trono e vou dar a minha vida por todos vocês? O único rei que fez isso se chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Rei com R maiúsculo. Então, que injustiça há nesse Deus? Pense bem, querido ouvinte, aquele que está prestando atenção disfarçadamente ou não, pense bem uma coisa: você costuma deixar entrar na sua casa todo tipo de pessoa? Você costuma deixar que se faça na sua casa todo tipo de coisa? Eu creio que não. Por que que não? Porque você tem parâmetros, porque você tem um caráter próprio, e que você tenha certeza, você coloca na sua vida, que dentro da sua casa pode ser feito isso ou não pode ser feito aquilo. Aí eu pergunto a você: se você que é criatura, um simples mortal, se dá o direito de ter normas para que entrem na sua casa, por que que Deus, com D maiúsculo, não pode determinar aqueles que vão passar a eternidade com Ele, as normas para que isso aconteça? E olha, minha gente, que para alguém adentrar na nossa casa e comungar conosco, eles têm que ter o caráter que nos agrada. Em relação a Deus, acreditem no seguinte: nada no nosso caráter agrada a Deus. Mas Ele nos ama e nos amou de tal forma que Ele se ofereceu em sacrifício vivo em Cristo Jesus, para que você pudesse chegar diante dele na eternidade sem mácula, sem a quantidade de pecado que normalmente você teria na sua vida, ou que qualquer um de nós teríamos. E aí, tudo que o inimigo quer, acreditando ou não ele existe, é que nós vivamos uma vida no vai da valsa. Tipo essa onda, ela vai e volta, mas chega um determinado momento, ou ela fica mais forte, ou ela para. E aí como você fica? Quantas